Do livro Vinha de Luz, capítulo 40 de 180, Fé, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 40. Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos juntos no capítulo 40, denominado por Fé. Neste capítulo, Emmanuel, utilizando esta passagem dita por Jesus e anotada pelo discípulo Marcos, ele disse que, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Fazendo assim um pequeno comentário a respeito, ele diz que nós temos que ter muito cuidado neste mundo, porque os enganos da riqueza, as ambições também, se isto tomar conta do nosso tempo, entrando, como diz ele, na nossa vida, sufocam a palavra
que fica infrutífera. A palavra que ele se refere é a palavra de Deus. Isto é, se nós dermos mais importância às coisas materiais do que às coisas de Deus, ela fica infrutífera, essa palavra de Deus. E Emmanuel vai nos explicar, dizendo que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A palavra miraculosamente significa como sinônimo milagrosamente. Ele então está afirmando de que esta árvore da fé viva que nós temos que cultivar, ela não cresce em nosso coração de forma milagrosa. Nós pedimos para que aquilo possa acontecer. Aquilo é resultado de um trabalho que nós mesmos vamos fazer. Ele continua dizendo que, qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. A palavra prescinde significa dispensa. Então nós podemos assim entender: qual acontece na vida comum, o Criador não dá tudo, mas não dispensa do esforço da criatura. Ele está sendo bem claro. Ele está relacionando com a vida comum. O que antecede na vida comum nossa, o trabalho, as relações pessoais, tudo depende do nosso esforço, não é mesmo? Nós temos que nos esforçar para que mantermos uma amizade, pedir desculpas quando erramos, equivocamos, manter isto, ou seja, que nós temos que ter um esforço para isso. Nessa vida comum, no nosso trabalho, nós temos que dar sempre o nosso melhor para que nós possamos trabalhar e ter o resultado. É simples assim. Por isso que ele compara com a vida comum. Esse esforço que nós temos que ter de forma espiritual. Desta forma, assim como na vida comum, a elevação espiritual depende somente de nós. Ele faz uma comparação dizendo que qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Ele vai fazer uma comparação agora da planta com a nossa evolução moral. Nesta outra parte, ele diz: indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Vejam bem, ele diz que é indispensável, ou seja, é extremamente necessário nós cogitarmos desse trabalho de proteção, de auxílio e de defesa. Veja bem, tem que haver o trabalho de proteção, do auxílio e da defesa. Por isso que para cultivar uma planta, nós temos que ter as estacadas. As estacadas são as estacas de madeira ou de ferro, que nós colocamos ao lado da planta para que ela possa ali se suportar, porque muitas vezes ela não tem resistência suficiente para ficar ali ereta. É necessário adubos e vigilância. Por quê? Porque senão vêm as pragas. Por isso que ele diz que todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento. Isto é, a proteção, o auxílio e a defesa, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Se nós não tivermos com a planta, com o vegetal, todos esses cuidados, com certeza ela vai perecer. Continua dizendo que a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Ele está agora voltando à crença da nossa evolução moral. Essa conquista da crença edificante
não é um serviço de menor esforço. Isto é, tem que ser daquela mesma forma. Proteção, auxílio e defesa. Então ele diz, a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Esta questão nos foi colocada no passado de que Deus tinha criado os anjos perfeitos para que nos pudesse ali ajudar. E criado nós outros, criaturas, para que possamos evoluir. E esta colocação foi equivocada, de tal forma que nos prejudica até hoje. Porque até hoje tem pessoas que acreditam que os anjos, eles foram criados por Deus automaticamente, assim como foi Jesus, que eles não participaram de uma evolução também. Por isto que essas pessoas acreditam nesta lei do menor esforço. E é o que ele está dizendo, que é um serviço que tem que ser feito. Nesta outra parte ele diz, isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. O que ele está dizendo é a questão de achar que Deus criou os anjos com a sublime evolução. Continua, a sublime virtude é construção do mundo interior em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Aqui está as condições para que nós possamos ter essa sublime virtude. Sublime significa mais alta, eminente. Por isto que essa virtude que nós estamos querendo conseguir é uma construção do mundo interior. É uma construção dentro de nós, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Aqui é muito claro e é muito importante que a gente possa assumir isto, essa responsabilidade. Que, na verdade, nós dependemos somente de nós. Nós temos que ser o orientador, o engenheiro e o operário. É preciso que a gente faça isso para que nós possamos conseguir a sublime virtude. Tudo vai depender de nós. Diz ele que não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. Informa ele que não é possível a realização dessa sublime virtude interior quando nós temos excessivas ansiedades terrestres. Isto é, nós estamos dando mais valor a essas ansiedades terrestres, que na verdade são passageiras, e que nós deveríamos estar doando mais nosso tempo para a sublime virtude. Porque, na verdade, quando nós conseguimos estudar o Evangelho de Jesus e vê-lo como ele é grandioso, nós passamos a ter uma relação interpessoal com as outras pessoas, naturalmente, muito melhor. E esse estudo vai nos ajudar no nosso trabalho, nas nossas relações humanas, em nosso meio familiar, em todos eles. Não é simplesmente uma religião, como no passado acreditávamos. É muito mais do que isso. E ele diz que se nós pegarmos essa ansiedade que o mundo nos traz, com parceria com os enganos e ambições inferiores, isto é, eu preciso de comprar um carro e eu preciso fazer isso, não tem tempo para outra coisa, elas torturam o campo íntimo, porque nós ficamos naquela ambição somente de comprar coisas. E aí é a maneira de vermes, de malfeitores atacando a obra.
é realmente uma facilidade para que nós não evoluamos ali em nenhuma situação, porque a gente só pensa na parte material, não tem tempo para pensar no espírito. Nesta outra parte ele diz: a lição do Evangelho é semente viva. Olha que comparação. A lição do Evangelho é semente viva. E é exatamente isso que nós temos que perceber. É tratar o Evangelho como uma semente que precisa de todos os cuidados para que ela possa frutificar. Então, desta feita, para que nós possamos frutificar o Evangelho em nós, é necessário a gente ter todos aqueles cuidados que foram relatados. Ele diz que o coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Olha bem, ele está comparando ainda a terra, ela é receptiva, ou melhor, o coração é receptivo tanto quanto a terra. Isto é, a gente pega a semente, coloca na terra e ela frutifica. E se nós colocarmos a semente do Evangelho em nosso coração, também vai frutificar. É isso que a gente tem que ter em mente. Dizer que é imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Então é de fundamental importância nós tratarmos essa planta divina que nós temos aqui no nosso coração, já colocadas, com ternura e um instinto enérgico de defesa. Então nós temos que ter realmente muito cuidado para que ela possa frutificar e não deixar nenhuma outra coisa negativa adentrar no nosso coração, que é o caso de nós pensarmos muito na vida diária, querendo comprar coisas e somente conseguir coisas materiais. E ele ainda nos informa, Emmanuel está realmente magnífico, porque ele ainda nos coloca coisas importantíssimas para que a gente possa nos preocupar, no sentido de alertar. Ele diz que há muitos perigos sutis contra ela. Contra quem? Contra essa planta divina. Quais sejam? Os tóxicos dos maus livros. Muitas vezes a pessoa acha assim, é que o livro, todo livro ele tem coisas boas. Não é bem assim. A gente sabe que não é. Então, tem livros que são best-sellers e são livros ruins para nós. Ele pode ter uma grande vendagem, mas nós sabemos que são livros ruins. Nós temos também que nos alertar contra as opiniões ociosas. Opiniões ociosas são pessoas que vão desestimular a nós mesmos para que a gente não enverede por esse caminho. Ah, você está muito fanático, larga disso, vamos fazer aqui um churrasco, beber e etc. Quer dizer, somente pensando nas coisas materiais. As discussões excitantes é outra coisa que nós temos que fugir. É o perigo sutil. Porque você pode externar a sua forma de enxergar a vida, o seu conceito, o seu aprendizado sobre o Evangelho de Jesus para qualquer pessoa. Só que tem que tomar o cuidado, porque quando você ou a outra pessoa parte para uma discussão, é o momento de você calar. Calar. Se você que começou, você tem que se educar, não discutir. E se foi a outra pessoa que começou, você se cala e fala que ele está com razão. Mas fala assim, porque o ponto de vista de cada um ninguém vai mudar. A gente mesmo é que muda. E também outra coisa negativa, sutil, que acontece é o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Isto é, ao invés de nós ficarmos nos autoanalisando, que é o mais importante, nós vamos ficar analisando os outros. Nessa conclusão, Emmanuel diz assim: ninguém pode, pois, em sã consciência,
transferir de um modo integral a vibração da fé ao espírito alheio. Porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Em outras palavras, nós podemos ajudar uma pessoa a se preocupar, a descobrir as virtudes espirituais. Nós podemos fazer isso. Mas ninguém pode transferir. Eu vou dar um pouco para você aqui da minha fé, para que você possa realmente ter mais essa vontade de viver, não é? Nós não podemos. Porque essa tarefa compete a cada um de nós. É realmente muito importante a lição para que a gente possa nos preservar contra essas coisas que ocorrem em nossas vidas de uma forma sutil, nos desviando da rota. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.